Porra, Carelli, 6 horas de dinâmica da discórdia pra falar o mais do mesmo. Me deixa eu falar mais, eu que não vou deixar, não. Você vai falar que é minha historinha? Historinha o quê, ó? Serviu pra gente ver a Márcia ser a mais apontada da noite e que provavelmente também vai ser a mais votada na roça. Só que isso deu mais espaço pra ela mesma jantar praticamente todo mundo ali dentro. Serviu também pro Black se queimar de vez, mostrando a soberba dele, alterando o tom de voz e se colocando como um grande jogador, mas dando razão pro que a Bruna Grifal falou sobre ele lá no BBB. De ser macetado por pessoas ruins como você, pessoas mentirosas como você. Aliás, eu acho que se tem uma pessoa que vai se arrepender de ter entrado nesse reality show, essa pessoa é o Black. Ele entrou para mostrar o que ele não mostrou no BBB, a arrogância, a pedância e o deboche dele. Só que como o Black não tem nenhum carisma para usar essas coisas, isso só queima ele. E esse é o tipo de queimação que é suficiente para os perfis do Black receberem comentários contra ele mesmo. O tom do Black tá muito over. Mas como o Paiol adora ele e acha que ele é o máximo, eles estão dando corda pro Black continuar fazendo a mesma coisa. O Black tenta emular o Alface nessa coisa de que tem que jogar, porque se não jogar não tá jogando, e se não tá jogando tem que voltar a jogar, esse círculo vicioso aí que é muito chato. Só que o Alface tinha um carisma, era engraçado, o Black não é engraçado. Márcia Fu conseguiu simplesmente tirar o Black, Radamés, Alicia, Chay, Lili, Sander, praticamente todo mundo do sério e deixou eles aí a ver navios. Ele é uma pessoa do bem pra caramba! Infelizmente, se juntou com merda! A Alicia chorou depois da dinâmica e tentou arrumar uma briga com a Márcia, que simplesmente não aconteceu porque a Márcia ignorou ela. Uma mulher falsa, uma mulher mentirosa, Cadê uma minha mulher de duas pirona? caras, uma mulher Cadê que não minha de sabe pirona? ser amiga de... Em termos de entretenimento, não teve mesmo pra ninguém. A Márcia dominou aquela dinâmica totalmente. Uma pena que demorou mais do que deveria, né? Então nós vamos fazer o seguinte por causa disso. São 6 horas de dinâmica. Muito do que eles falaram lá simplesmente é repetição das coisas que a gente já viu em outras dinâmicas e que a gente já falou em outros vídeos aqui. Então vamos direto para os destaques. A dinâmica era o Queima-Filme, um clássico vindo lá da Fazenda Nova Chance de 2017. E basicamente, cada um tinha que escolher a foto de 2 pessoas, queimá-las e justificar o porquê. E cada um tinha direito também a uma réplica. Yuri foi o primeiro porque ele é o fazendeiro da semana. Ele queimou a Jaqueline e a Nádia. Para Jaqueline, ele disse que ela voltou soberba da roça, que ela melhorou mais da forçação de barra dela, mas que ela ainda tá incomodando bastante ele lá dentro. Chato pra caramba, é repetição do mais do mesmo. Você voltou da roça dessa vez, eu senti um pouquinho de soberba da sua parte. A Jaqueline respondeu o Yuri dizendo que se ele tá incomodado, que ele bata o sino, porque dentre as coisas que a Jaqueline disse pra ele, é que o Yuri não quis delegar funções pra ela, e ele respondeu dizendo que o chapéu é dele e ele fazia a escolha de quem ele quisesse pra cuidar dos animais. O chapéu é meu, eu boto quem eu quiser ali pra fazer. Terceiro. E pra Nádia, o Yuri disse que ela é egocêntrica porque ela acha que tudo o que estão falando dentro da casa é só sobre ela. E eu só adorei a resposta da Nádia pro Yuri. Você parece que tem um ovo na boca. Abra a boca, porque você parece que tá com ovo na boca. Teve mais coisas, obviamente, na resposta deles, mas a gente vai resumir ao que interessa. Tanto Nádia quanto Jaqueline chamaram o Yuri de sabonete e mostraram que ele não tem tanto posicionamento assim. O André veio a seguir. E para mim, também ele foi o mais inteligente porque ele deu o recado dele na maior classe sem perder a postura como o Black perdeu. Ele não queria queimar as fotos porque ele dizia que era muito pesado, mas acabou escolhendo o Chay e o Black.
Pro Chay, ele disse que o mandato dele de fazendeiro foi tão difícil quanto o da Jenny. Um pouco isso, a gente teve a Jenny, que foi uma experiência muito ruim de fazendeira, e eu acho que você veio no mesmo caminho. Aí o Chay respondeu dizendo que ele tentou ajudar o André no trato dos animais, mas o próprio André se recusou a receber essa ajuda. E aí veio o Black e o André disse que ele teve brincadeiras e atitudes soberbas que atingem o coletivo. O Black se levantou nessa hora, pegou uma planta e jogou na cara do André e disse que o André era uma planta. Você sabe como você, né, papai? Mas, nego, estamos indo pra 8ª semana e, felizmente ou infelizmente, você ainda segue com a gente, ó. Planta. A atitude do Black foi muito soberba, mas muito soberba mesmo, mas ele disse que não era soberbo, né? Imagina se fosse. O André respondeu dizendo que o mal do urubu é achar que o boi tá morto. Esse tipo de brincadeira, por exemplo, de pegar uma planta e brincar, é um tipo de brincadeira soberba. Então, o que eu penso é, o mal do urubu é achar que o boi está morto. O Black já pegou um ar por aqui. Ele se autoelogiou. Aí o André deu a melhor resposta da noite pro Black. A sua inteligência te levou pro mesmo lugar da minha burrice. Irmão, é planta, mas fala muito Você, e não, com a não sua age no inteligência, chegou no mesmo lugar que eu com a minha burrice. Estamos no mesmo lugar. Cara, ele macetou o Black na classe. E ainda jogou na cara que os dois estão no mesmo nível de jogo e que só o Black acredita que é superior. E sério, se você acha que o Black ia se controlar depois disso, agora você vai ver que não. Ele alterou o tom de voz, gritou, apontou o dedo na cara das pessoas e teve atitudes bem soberbas lá dentro. A seguir veio o Tonzão e ele queimou logo o Chay. E aí ficou claro que os crias simplesmente não vão mesmo entrar em um jogo semelhante ao do Paiol, nem vão fazer o que o Paiol quer. Eu adorei que simplesmente eles declararam guerras um ao outro. Tonzão disse que ele nunca quis saber das estratégias do Paiol, mas o Paiol quer saber as estratégias dele. Sobre isso, tu achei invasivo vocês querer forçar a barra de querer saber a estratégia do meu grupo. O Tonzão disse que o Chay tentou colocar pilha na Nádia para ela jogar com o Paiol, ou ao menos fazer o jogo que o Paiol queria. O Chay disse que não tentou trazer a Nádia para perto dele para jogar com o Paiol e que a conversa dos dois na festa não teve nada a ver sobre jogo. E aí a Márcia se meteu no meio e disse que o Paiol só sabe fazer achismos. Aí o Black se meteu no meio para defender o Paiol e a Alícia também, e a Márcia mandou os dois calarem a boca. Bota. Só vê se me bota. Pode sim, Então, Cala a boca, Alice. eu não vou. Cala sua boca. Ai, meu Deus do Não céu. manda calar a boca não, você tá Márcia. louca. O Tonzão também queimou o Radamés e disse que o jogador tá se sentindo sim culpado porque uma estratégia dele jogou o Henrique na roça e ele foi o eliminado da semana. Aí o Black se meteu de novo na conversa para defender que ele não falou mal do Henrique pelas costas e pediu pro Tonzão não botar ele nessa resenha. Você falou É quando você gosta muito de falar, Tom. Não me envolva Então, na resenha. mas eu envolvo. Por que você não me botou, Tom? E a gente ainda nem chegou no principal da noite. O Lucas veio a seguir e queimou o Tonzão, citando que os eliminados dos crias sempre se voltam contra ele nas dinâmicas do Rodrigo Faro. A resposta do Tonzão é que ele discorda das atitudes do grupo, mas que não é uma decisão dele essa coisa de grupo. Então foi uma resposta bem chata. Porém, como eu jogo em grupo e eu não mando no grupo, eles trouxeram ela pra junção, eu não queria, e ela sabe bem claro que eu não queria, eu falei que não queria, mas como o meu grupo decidiu trazer ela pra gente, eu fui e aceitei. A seguir, o Lucas chamou a Alícia e disse que ela se reposicionou no jogo, mas que ela falou sim sobre a pessoa dele para ofendê-lo e que a chamou de pirralha para expressar a falta de responsabilidade dela. Só que não foi sobre o meu jogo, Alícia. A Alícia respondeu e disse que o Lucas não tem empatia para falar dela e mete a carta que o Lucas se acha o vencedor do programa.
Ele respondeu dizendo que tem coisas que não podem ser ditas num programa de TV, que simplesmente podem acabar com a imagem de uma pessoa aqui fora. Ele cita de novo essa história de sem caráter. Aí, um chamou o outro de incoerente e essas coisas repetitivas que vocês já estão cansados de saber. Então assim, você fala várias coisas que eu não preciso nem citar aqui, várias coisas que são completamente incoerentes e realmente não preciso citar aqui. A seguir, veio a Jaqueline e ela queimou o Chay e disse que ele gosta de babar o ovo das pessoas que têm algum poder lá dentro da fazenda e disse que ele tentou fazer isso com ela quando ela voltou fazendeira e toda essa história aí. Chato pra caramba. O Chay respondeu dizendo que a Jaqueline levanta pautas perigosas lá dentro e que é a produção quem tem que dizer quem deles está tendo atitudes criminosas e não ela. E foi chamada a atenção dessa pessoa, acabou. A gente não precisa o tempo inteiro tentar fomentar isso para danificar essa imagem dessa pessoa. O Chay rebateu também o momento em que ela voltou fazendeira e disse que ele tem espírito esportivo e que isso era espírito esportivo e ela mandou ele guardar esse espírito esportivo para ele mesmo, que ela não quer saber disso. Eu sim desejo boa sorte para todo mundo. Pode ficar com ele, porque pra mim é falsidade. Então pronto. E aí ela queimou o Black também e falou sobre a forma grosseira dele em responder às plaquinhas da Jenny, dizendo que resumia todas elas a uma só palavra: cancelada. Ele disse que não tem nada a ver com o carro de som e que foi a Jenny mesmo que mencionou que ela já estava cancelada aqui fora quando ela entrou na fazenda, e ele disse que a Jaqueline falou para não usar as pautas alheias, mas é ela quem está fazendo isso nessa justificativa para ele. Quando você tiver alguma coisa para falar de mim, fale coisas minhas e suas. Não venha com coisas de outras pessoas. Os dois começaram a discutir bastante nesse momento, com a Jaqueline também acusando ele de querer diminuí-la por causa dos seus bordões. O Black repetiu que os bordões dela é machismo e aí ele mete o choque de xereca no meio que ele estava doido para meter. E ele também se meteu no relacionamento dela com o Lucas, dizendo que os dois transaram lá dentro e que ele fez a brincadeira da camisinha assim para provocar mesmo. Quando eu fiz alusão à sua frase, é porque você teve relação com o Lucas no dia, eu fiz um bonequinho lá, de óculos, falando que era filho seu e dele, e falei que o bebê já ia nascer falando a sua frase. A briga dos dois foi escalando bastante e foi um dos momentos grandes da noite, com o Black perdendo a linha igual o Fred Bruno perdeu com o Alface no BBB. A Jaqueline chamou o Black de boy lixo e diz que ele engana a Kali. E nessa hora o Black perguntou se ele estava enganando a Kali e a Kali faz uma cara de surpresa. Pessoa que faz o que você faz com ela, que Quer você que eu sabe faça que ela com gosta de ela? você e você maltrata. Tem várias atitudes, eu te maltrato, entendeu? Kali? Tem várias atitudes. O Black perdeu ainda mais a compostura, respondeu que a Jaqueline é machista, ofensiva e que usa pautas sérias para prejudicar os outros e que ele não ia deixar repetir o que aconteceu com ele no BBB 23, essas coisas todas aí que você já sabe. Que eu não vim aqui para repetir os mesmos erros do outro programa, de ser macetado por pessoas ruins como você. A discussão terminou com a Jaqueline dizendo que ela não é machista e que as frases dela são usadas na internet há 5 anos e que ele chegou agora nesse meio dos influenciadores e que ele não tem o mesmo público que ela tem. A Márcia foi a próxima e ela queimou o filme do Black e ainda diz que ele se mete nas coisas que não são da conta dele. Ela ainda diz que Henrique desmentiu o Black lá da dinâmica do Faro. Final! E o Henrique te desmentiu! Ele não desmentiu. Bem não desmentiu. feito. E como eles apontaram a relação dela com a Nádia como se fosse algo ruim, a Márcia simplesmente disse que não é da conta de ninguém as relações que ela tem com as pessoas dentro da casa. Foi nesse momento que a Márcia disse que todo mundo tem achovalhado ela nesses 30 dias e que ela não é a burra que eles estão dizendo que ela é, pois ela fala 3 idiomas, conhece o país inteiro, já viajou o mundo todo e que se ela quisesse usar isso para humilhar as pessoas, ela usaria, já usando para dar uma humilhada no Black. E ainda jogou na cara do Radamés que ele recebeu a plaquinha de perdido do Henrique
justamente por causa dessa proximidade com o Black e que ela vai estar lá para ver ele se dando mal em algum momento. A Márcia hablou mesmo. Eu vou estar perto para eu virar para ele e falar assim, tá vendo como o Henrique fez? Disse pro Paiol tomar cuidado com a Alícia porque ela é mentirosa e imprestável. A Márcia ontem quis jantar o Paiol inteiro e ainda ter como sobremesa a Lili. Aí a Alícia se meteu e respondeu que a falsa é a Márcia. E a Márcia respondeu dizendo que a Alícia é imprestável porque ela não faz nada na casa e não pega numa vassoura e não limpa nada. Pra mim, esse foi o ponto mais alto da noite, porque o Black simplesmente deixou de lado o personagem educado e partiu mesmo pra soberba. E ele e a Márcia discutiram ali mesmo. E a coisa envolveu a Alícia também. O Black falou do Radamés e disse que a Márcia jogou a história da Simeone sem saber ou sem falar mais sobre ela. E falou, Radamés, minha cabeça está chorando, blá, blá, blá. E não, até hoje você não foi clara. Não você, Então, não é da sua conta. É da conta minha, conta. é da conta do Radamés, porque o Radamés é meu amigo, é da conta da mulher dele que tá em casa. Ela disse que não ia contar o que a Simeone falou pra ela, porque ela já tinha falado com o Radamés. E aí o Black disse que ela não tinha feito isso, então os dois começaram a discutir. E aí a Márcia então olha pra câmera, fala com o público, diz que o Radamés não é pervertido, manda um recado pra mulher dele e diz que ele se envolveu com a merda do programa. Filerda, Carol! O seu marido, ele não é nem um pouco pervertido! Ele é uma pessoa do bem pra caramba! Infelizmente, se juntou com merda! A discussão dos dois foi cheia de soberba e acusações de ambos os lados. Só que o Black se exaltou diversas vezes, acusando a Márcia de desmerecer a classe dos enfermeiros e a história dele. Então, respeite a minha vida, respeite quem eu sou, respeite a enfermagem, que é a minha classe que eu luto há 12 anos e você não sabe nada sobre. E isso tudo porque ela disse que o Black não é da espécie dela. Ela disse que o Black se acha o bonzão e que vai lá pra gozar da cara dos outros e diz ainda pra ele tomar cuidado com os achismos dele sobre ela. Porque, na verdade, seu achismo agora, ele começou a me incomodar. E eu queria que você soubesse disso. A Márcia tirou o Black do sério pra valer, porque ela não deixava ele responder absolutamente nada. Ela sempre se intrometia, ele reclamava e ela repetia tudo de novo, até que ela disse que a espécie dele tinha que ser extinta lá de dentro da fazenda, se referindo ao Paiol como um todo. Daqui de dentro seu jogo é merda! É mesmo? E a sua espécie aqui dentro pra mim, ela tem que ser extinta! Aí o Black acusou a Márcia de mentir sobre a história do romance que a Simeone teria inventado. E sim, até aqui realmente não teve um VAR para mostrar se isso realmente aconteceu. E culpa a Márcia por ela não ter salvo o Henrique do Resta 1 e dizendo que a culpa da eliminação do Henrique é da Márcia. E aí o Black tentou inverter a situação, dizendo que ela tentou desmerecer a história dele e o resto dos colegas porque ela disse que falava 3 línguas e que tinha viajado o Brasil todo e que isso tudo era muito soberbo. O Black tentou falar mais coisas, mas a Márcia não deixou. Simplesmente ela disse que o jogo dele era uma merda e que ele é uma erva daninha. A seguir, a Márcia queimou o filme da Alícia e ela disse que se a Márcia queimasse ela, ia escutar bastante. Mas quem escutou pra valer foi a própria Alícia mesmo, porque a Márcia não deu espaço pra ela. Menina, não tô falando com você não. Vou pegar! Pronto, não ia pegar você não, mas eu vou pegar. Vai escutar, vai. Eu vou pegar você. Ela disse que a Alícia é um Zé Ninguém lá dentro e que ela não tá nem aí em saber se ela tem 2 CNPJ, mas que lá dentro ela só sabe fazer intrigas, é incapaz de lavar um banheiro ou de fazer qualquer tarefa doméstica. A Alícia então respondeu que não é porque ela é mulher que ela tem a obrigação de pegar numa vassoura e de fazer tarefas domésticas. Que eu, por ser mulher, eu tenho que ficar na boca do fogão? Por que eu tenho que ficar varrendo a casa inteira? Por quê? A Alícia relembra as brigas da Márcia com a Jenny
e outras pessoas e diz que ela humilhou outras pessoas. E diz que a Márcia tem um orgulho porque ela deu um murro na cara de uma cubana. E aí a Márcia diz que não tem nada contra o silicone da moça, contra a maquiagem dela, mas que lá dentro isso não interessa de nada e que quem coloca ou tira as pessoas lá da fazenda é o público. E ainda disse que é uma vergonha uma menina dessa idade não pegar uma vassoura pra limpar a casa. Enfia a mão numa vassoura! Isso é uma vergonha! Não importa o seu silicone, Alice, é lindo! O seu roxinho, parabéns! Você pode falar uma coisa? Pode falar uma coisa? É uma vergonha! Você não pode! Vergonha! Você não vergonha. pode! Você não pode! Você me Você vexame! tá do meu silicone? O meu Vexame. silicone eu paguei com o meu trabalho! Meu trabalho! Eu não comecei... A Alice então se levantou e falou na cara da Márcia que ela pagou o silicone com o trabalho dela no Kauai e que ela tem orgulho de fazer isso e que também ela pagou a coisa mais difícil da vida dela, que foi o caixão do pai dela. A briga das duas foi muito longa. A gente tá resumindo muita coisa aqui, gente. Só que a maioria das coisas que elas falaram uma para outra é só a repetição e mais do mesmo. Vocês vão ver na edição do programa. A seguir veio a Nádia e ela queimou o filme da Jaqueline e relembrou a história do assessor, do carro, da gasolina, a mesma história que causou a briga dela com o Lucas, que tá nesse vídeo aí no card. Você tá queimada comigo. Porque se você tivesse a humildade em vir a mim e falar, Nádia, vamos conversar. Pô, desculpa. Por isso. Quando eu falo, a gente não é amiga, amizade para mim é amiga. Eu só tenho uma amiga. A Nádia deu também um jeito de meter a William Record no meio, reality que ela perdeu para Mirella em 2021 e que ela não superou até agora, e ela admitiu isso. A Jaqueline respondeu afirmando que vai conversar com a Nádia na hora que ela quiser e acusou a Nádia de se aproximar deles para votar na mesma pessoa sim. Como você me cobrou de eu não ter te chamado, você só me chamou também pra conversar, que é um achismo meu, tá? Do mesmo jeito que você acha aí. Porque você queria, naquela semana ali, como você disse, que não articula com nenhum grupo, a gente sentou assim pra falar sobre jogo. Eu, você, o André e Márcia Fu. Isso de fato aconteceu na semana passada. A Nádia foi combinar votos no Tonzão e o Lucas não concordou em ter que votar no Tonzão só para salvar a Nádia. E que ele não ia deixar de salvar a Kali para salvar a Nádia no Resta 1, porque seria incoerente da parte dele. E agora todo mundo entendeu o porquê. A Jaqueline disse que acreditou que as duas eram amigas aqui fora, mas a Nádia fez questão de frisar que as duas não são amigas. E a Jaqueline disse que fez tudo para provar lealdade, mas a Nádia disse que recebeu em troca apenas deboche. Mas eu fui lá e te defendi. Foi que eu ganhei. Que foi que eu ganhei com isso? Deboche seu. O Chay também se meteu no meio dessa confusão toda, e aí disse que a Jaqueline falou pro Lucas não darem palco pra ela crescer, e aí meteram o André no meio também, que disse que a Nádia nunca voltou com eles e que nunca combinou nada. Deu a impressão de que a Jaqueline estava mentindo. Ele não quis eu nem defender estava. alguém Eu estava, André, que já nessa reunião. ofendeu ele já deixou bem claro. A seguir, a Nádia queimou o filme do Yuri e foi uma chatice total. Ela disse que a sorte do Yuri no jogo é que ele é bom de provas e que vai chegar uma hora que ele vai errar ou que ele vai ser vetado. E aí sim ele ia ter a resposta dele lá do público. Eu te dei argumentos. Vocês eu te dei levantam exemplos, meu pauta amor. que não existe. A Kali veio a seguir e queimou o filme do Tonzão e disse que ele poderia ter mais cuidado ao falar da calcinha cagada dela. Não interessa muito essa história porque nem eles também se interessaram por ela. E depois ela queimou o filme da Márcia e usou como justificativa a de que ela não gostou de ter sido chamada de bêbada. Ela contou que não é alcoólatra, que o pai dela venceu o alcoolismo e hoje é um pastor evangélico e que ela bebe sim nas festas quando ela tá feliz. Kali perdeu logo a linha com a Márcia porque ela disse que a Márcia era falsa e a Márcia respondeu que ela ia se lascar por ter se aliado ao paiol. Ela senta à vontade! Perfeito! Pessoas que me respeitam. Você vai se lascar! Vai se lascar! Que não sabe, É o que vai te nunca me acontecer! defendeu. Aí a Kali então desafiou a Márcia a ir com ela pra roça. E a Márcia disse pro Yuri colocar as duas na roça para saber quem volta. A Kali desafiou mesmo e disse que queria ver mesmo qual das duas ia se lascar se caísse na roça. A Kali defendeu o paiol, deu o show over dela que ela sempre dá, mas logo ela se acalmou. Então com você, caralho. Vamos nós duas? Vamos, gostosa. Manda pôr! Eu vou Manda me pôr! lascar. Vou sim! Você vai se lascar com o paiol, Pode sua botar boba! Mas se ela pediu para ir pra roça nesse momento e se ela cair lá,
eu acho que vai dar muito ruim pra ela por causa do ranço que o público tá do Black e mesmo dessa relação que os dois ficam no chove, não molha, nesse fode, não sai de cima. A seguir veio a Alicia e ela queimou o filme da Márcia. A Alicia, nesse momento dela, disse que a Márcia fala de exemplo, mas que diante de tudo que ela fez, ela não era um exemplo para o próprio filho. Pra que a Alicia foi fazer isso? A Márcia disse que não era para meter o filho dela no meio de tudo. E ainda disse que o pai da Alicia, aonde estivesse, estaria decepcionado com ela. Pronto! As duas ficaram horas nisso. Então fala rápido. Não vou falar rápido, não. Você cuidado não com vou meu falar filho, rápido, hein? Não. Muito não cuidado. Não vou falar rápido, não. Vou demorar pra falar e você vai me escutar. Cuidadinho, hein? Você vai que me o seu escutar. pai, onde ele estiver, ele deve estar te vendo com decepção. A Alicia chorou e a Márcia mandou ela lavar a boca pra falar do filho dela. A Alicia respondeu a mesma coisa. A discussão avançou com a Alicia acusando a Márcia de objetificar mulheres e que ela é muito mais do que silicone e maquiagem. A Márcia só disse que lá dentro do programa a Alicia é só isso mesmo. Todas as coisas que te dentro. Eu não sou uma maquiagem. Quem é você? Eu não sou um silicone. Aqui dentro você Nenhuma é de assim. vocês. E aí a Alicia disse que ela é paiol mesmo e que ali a Márcia não se cria. A Márcia então desafia a Alicia a ir pra roça com ela. A seguir, a Alicia queimou o filme do Lucas, dizendo que não queria queimar o filme dele, e os dois acabaram se desculpando, e ele disse que ela sentiu na pele o fato dela ter dito que ele não era um nada e sem caráter. Alice, você tá desculpada. Você sentiu exatamente aqui na pele. A Márcia, você falou agora pra Márcia. O Black entrou a seguir, queimou o filme da Jaqueline e disse que ela não tem gabarito pra falar do paiol ou pra discutir com ele numa soberba enorme. Depois, o Black não entende por que ele não se deu bem no BBB, né? O Black ainda foi bastante arrogante em dizer que ele é quem ensinou os outros ali dentro a jogar. Porém, nós, como até falaram já várias vezes aqui, ensinamos muita gente aqui a jogar. E disse que se nem a Jaqueline gosta dela mesma, os outros não têm a menor obrigação de gostar dela. Ele cita as indiretas dela e ela só responde que não são indiretas, que ela fala mesmo pra ele ouvir e que é esse o objetivo dela. É isso aí. As minhas indiretas é pra você ouvir mesmo, independente se você vai. Não era você que falou que isso me era jogo sujo agora? responder ou não. A seguir, ele queimou o filme da Márcia e a acusou de querer jogar com o paiol e que ninguém na casa quer jogar do lado dela. Ela negou que quisesse se aproximar do paiol e ele disse que ela tem um jogo podre e que faz de tudo pra se salvar. E errada ela não está, né? Você é capaz de tudo, bobão. de tudo Não sou pra não. salvar sua Eu pele. não sou não e ele vai ver isso. Aliás, se for pra falar de jogo, ela tem um jogo muito mais interessante que o Black, porque ele acha que ele sabe de tudo, mas ela pelo menos deixa claro pro público que ela é isso mesmo, que ela é falsa, que ela é mentirosa e que ela faz tudo pra se salvar. O grande problema de todos ali dentro é que eles levam aquilo sério demais e se levam a sério demais. A Márcia não se leva a sério, ela sabe muito bem os erros e os problemas dela, mas ela tem um carisma que falta a grande maioria lá dentro. Por isso é que ela hoje está entre os favoritos e possivelmente ela vai sim derrotar um a um dos paioleiros. O Radamés veio a seguir e queimou o filme do Tonzão, e aí relembrou a história do Black ter chamado o Henrique de planta. Aí o Tonzão respondeu que o Radamés não se posicionou para defender o melhor amigo lá dentro, enquanto o Black dizia isso na cara dele sobre o Henrique. Que quando alguém fala de uma forma ruim de alguém que eu gosto, na hora eu já repreendo. E errado nessa questão o Tonzão não está, porque o Radamés não fez nada. O Radamés sofre do mesmo problema da Kali. Ele acha que ele é inteligente por estar ao lado do Black, que o Black é o fodão. A seguir, ele queimou o filme da Márcia e disse que eles se afastaram porque ele percebeu o jogo dela de se juntar com a Simeone depois que ela voltou da roça, e aí depois traí-la e mandá-la pra roça. Ele diz ainda que quem joga com o coração não se junta com qualquer um. Quem joga com coração não se junta com qualquer um, não. E eu te falei... Olha você, hein, com quem você se juntou. A Márcia só respondeu pro Radamés olhar com quem ele se juntou ali dentro. A seguir,
ela disse que o próprio amigo dele deu placa de perdido pra ele e que foi bem feito. E você viu o que seu amigo falou de você na dinâmica? O que você era? Perdido. Eu tenho o seu amigo, o seu melhor amigo. Bem feito. E aí ele responde que ela não consegue ser leal com ninguém e ela manda ele ver se ela tá lá na esquina. E aí ela diz que a culpa da eliminação do Henrique é dele. E ainda vai mais fundo em dizer que o Radamés está ficando tão debochado quanto o pessoal do Paiol e que ele vai acabar sobrando no Resta 1 e se dando mal. Guarda essa informação porque ela é importantíssima. Não vão ficar... Você sabe o que você herda? Sincero, honestamente, você é um Maria, vai com as outras. Você sabe o que vai acontecer contigo? Vai a mesma coisa com o Henrique. Vai ser a mesma coisa. Eu sou Maria. Sabe o que vai ser? Vai ser o último a ser salvo. Ela ainda chamou o Radamés de Maria vai com as outras. Sério, a Márcia jantou o Radamés completamente. O Radamés não gostou e começou a falar que o Paiol não tinha enxovalhado ele em nada desde o momento que eles estão jogando juntos. E aí ela meteu um me ajuda aí, colega. Enquanto ele falava que ela era bem vista pra caralho aqui fora, ela mandou essa aqui pra ele. Você já foi pra quantas roças? Lá fora, pelo menos eu fui. Você já foi pra quantas roças, hein, gato? Eu não fui nenhuma. E aí ele diz que a Márcia tá mal lá fora e ela nem liga. E ela só respondeu, e você, como é que está? E ela responde que não traiu ele e que eles só estão dando ibope pra ela e que ela tá adorando isso tudo. Aí a Kali se meteu no meio pra pedir pra equipe dela pegar os vídeos pra mostrar que a Márcia tava falando mal de todo mundo lá dentro. Se a Kali soubesse que a equipe dela tá cagando pro que ela tá fazendo lá dentro, ela nem teria pedido isso. O Chay veio a seguir, queimou o Tonzão e disse que o Tonzão debochou do fato dele não saber pronunciar algumas palavras e que fizeram piadas maldosas a respeito da forma como ele se expressa. O Tonzão respondeu dizendo que nunca desrespeitou o Chay, mas deu aquela resposta para mostrar que ele é um pouquinho superior sim ao Chay. Eu não leio persa, mas coloca o hebraico que eu sei ler. A partir de hoje eu peço que tu não brinca mais comigo, Você porque eu também. brinco contigo, como todo mundo brincou sobre o lance de falar, eu nunca vou te desrespeitar. E outra, eu não leio persa, mas se você botar hebraico eu leio pra você, tá bom? O Chay ficou horas falando que o Tonzão debochou dele e os dois brigaram por causa disso. Chato demais. A seguir, o Chay queimou o Lucas e disse que o Lucas desrespeitou ele e a família dele por mandar um puta que pariu e um filho da puta no meio de uma briga entre eles. E disse que o Lucas só foi pedir desculpas pra ele em privado. Essas coisas chatas, desse discurso chato de que puta que pariu e filho da puta são xingamentos, quando na verdade são só palavrões. Palavra. Vai para puta que pariu, que significa o quê? Mostrar dedo no meio, significa o quê? Xingar o mais, significa o quê? O Lucas disse que não ia mudar o tom de voz dele e tal, mas no fim ele acabou mudando porque ele perdeu a linha também. O Lucas disse que o Paiol fez brincadeiras de o fumo tá entrando direcionada para ele sim e que não tinha essa coisa de piada interna entre eles e cita que o Paiol também causa brigas entre o André e a Nádia, essas coisas. A Márcia então se mete e diz que o Paiol adora fazer isso com os adversários para provocar. Sobre fumo, pode algumas ser direcionada para mim. Entendeu? Essa é a minha concepção. E aí, ele acusa o Lucas de ir pra cima dele naquela briga com a Kali, que tá nesse vídeo aí no card. O Chay foi pra cima da Jaqueline, o Lucas peitou ele e os dois brigaram. Depois disso, é só o mais do mesmo. O Lucas disse que ele é mesmo assim, que ele vai de 8 a 80 bem rápido mesmo. E o Chay disse que tem pessoas ali bem mais nervosas que o Lucas e ele encara isso como uma ameaça. Existem várias outras pessoas que podem ser muito mais nervosos que você. Nossa, então acalma seu coração. A Lili queimou o filme da Márcia e disse que ela é incoerente e que a Márcia estava dizendo que jogava com o Lamaf e no final traiu as duas e mandou as duas pra roça.
A Márcia disse que não é da conta da Lili a relação dela com a Simeone ou com a Jenny e que ela já foi julgada pelo público e não foi condenada. E aí a Lili disse que se sentiu diminuída por causa dos comentários da Márcia sobre a dança dela. A Márcia só responde que a relação das duas é só essa mesma de descer até o chão e voltar. Com você eu só quero descer até o chão e voltar. Então beleza? eu só sirvo pra isso? E aí elas meteram os boletos no meio. E a Márcia disse que se a Lili pegou um problema de outra pessoa pra ela, o problema era só dela mesmo, que ela não ia se meter nessa história. A seguir, a Lili queimou a Nádia e disse que ela vai se deitar aonde ela quiser e que a Nádia não é dona de nada lá dentro, a não ser das coisas que ela trouxe na mala dela. A Nádia acusou os crias de se conhecerem lá de fora e de terem combinado um jogo junto. Diz ainda que tem 10 camas vazias e que ela vai justamente em cima da cama onde a Nádia está dormindo. A Nádia encerra a discussão afirmando que ela não persegue as plantas, mas que ela fala a verdade. Sempre, Ai, pegaram minha toalha, pegaram de plaquinha pra mim. propósito. Por quê? Ai, meu Deus. Por quê? Porque eu tenho vontade de te dar placa, porque Desde você o faz jus começo. aí. A Nádia e a Lili se peitaram porque a Nádia acusou a Lili de andar com a Jenny e de desrespeitar mulheres. Aí ela se levantou, pegou a foto da Lili, queimou, porque a Lili disse que ninguém tinha queimado o filme dela até então. Tá queimada, sim, deveria estar ótima no jogo, mas tá queimada por andar com pessoas que não têm índole. Pronto. O WL se levantou, queimou a Nádia e disse que não quer mais saber das histórias dela e que não tinha obrigação de saber quem ela era lá fora e tal. É chato mesmo, sério. O WL não tem muita relevância nesse jogo, então a gente nem vai continuar falando dele. Mas no meio dessa discussão, aonde ela disse que ele chamou ela de Rosa Murcha, Jaqueline e a Nádia brigaram de novo. A Nádia chamou a Jaqueline de cobra e de falsa. A Jaqueline disse que a Nádia acredita que todos lá dentro estão falando mal dela, quando na verdade nem é sobre ela. Você Tudo ficou você acha soltando pra você. piada sim. Cê tá? quer que Eu eu não tô aqui pontou? pra aturar piada de Você quer ninguém, que eu não. pontou? Tá? Você quer que eu pontou? Enfim, deixa eu terminar Aquilo ali aqui nem já. foi pra rapidinho você. já. Aí depois o WL queimou a Jaqueline usando a mesma justificativa do Black, que ela levanta pautas e acusa os colegas de jogo sujo, mas que ela também tá fazendo um jogo sujo, essas coisas aí, blá blá blá, chato. O Sander foi o último e ele queimou a Nádia e disse que ela só aparece por lá às sextas-feiras e em seguida queimou a Márcia e disse que ela acha que é a última bolacha do pacote. A Márcia pegou um ar com o Sander e respondeu mesmo para humilhar, dizendo que os crias estão desqualificando as roças dela e que mesmo que elas poderiam ser consideradas fáceis, mas dessa vez ela não ia se deixar ser enxovalhada por eles. Ah, tá certo. Dependendo de quem tá. Agora tá certo, foi porque eu fui em roças Não, fáceis. porque você já Eu desafiou concordo. dois ali. E aí ela diz pra mandar ela pra roça toda semana e ela desafia uma roça dele com ela. E ela só respondeu, vamos ver quem sai primeiro. E você? Uma hora só. Tá? Inclusive você. Quem sabe, né? Ou não, né? Ou você sair antes de mim, né, Sander? Ele diz que como pode ela ser uma mulher e desrespeitar as outras mulheres da casa, e ela só respondeu que historinha triste ela também tem. E ele disse que ela quis desqualificar a história dele. No fim, a dinâmica terminou com o Sander indignado porque a Márcia mencionou e desqualificou a história de superação dele. Bobo! Vai me enxovalhar mais, eu que não vou deixar, não. que vem falar que é minha historinha o quê, ô? O pós-dinâmica foi um caos ali dentro da sede. O Radamés foi procurar a Jaqueline e o Lucas para explicar que ele não fez piadinha com os dois, mesmo estando lá no paiol. Me desculpem, Não, mas é mais em os momento outros nenhum, meninos mesmo, em momento eu não nenhum vi. eu tive essa intenção. A Alícia foi atrás da Márcia para dizer que ela não poderia ter falado do pai dela porque ele já morreu e não pode se defender. Você tocou no nome dele aqui, único ponto que você nunca poderia ter tocado. Eu não falei do seu filho. O Sander voltou a falar que a Márcia desmereceu a história dele e que ele não tem uma historinha triste, mas que ele tem uma historinha de superação. História ajuda muitos drogados hoje a se recuperarem. Ótimo, tá ótimo. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Assim, pô, você tá desmerecendo a minha história.
A Alícia voltou a gritar para Márcia nunca mais falar com ela e a chama de podre e sem amor no coração. Márcia então diz que fará o mesmo e ainda chama a Alícia de pirralha. Você nunca mais dirige a palavra a mim, tá escutando? Nem você, nunca amiga. mais. Nem você. Nunca mais. Nem você. Se você for mulher de verdade, você nunca mais Nem fale você comigo. também Que eu não. não falo com você. Nem você. Com todo prazer. Nem você. Com todo prazer. Black deu apoio moral para Alice, dizendo que a Márcia cospe palavras para fazer mal e humilhar mesmo. Ela cospe, porque ela é assim, ela é maldosa, ela é uma pessoa ruim. Enquanto isso, a Jaqueline se disse chocada com as atitudes da Nádia, pois as duas já tinham conversado e ela achou que as duas tinham se resolvido. Esperava tudo menos isso, porque eu conversei com ela, eu pontuei tudo, Lucas, tudo. Ela falou os posicionamentos dela, eu falei o meu, eu pedi desculpa, ela também pediu desculpa e eu já ia levar isso pra dinâmica. Eu fiquei assim, ó, caralho. E a Nádia disse que a Márcia mexeu numa ferida da Alice e que foi errado. Mas a Márcia disse que a Alice mexeu com ela primeiro e que o filho dela não pode ver a mãe ser enxovalhada por 30 dias seguidos sem dar uma resposta. E diz mais, se falou, aguenta, que ela não vai aceitar que falem mal do filho dela, e muito menos usar a história das cubanas, porque o Brasil inteiro viu o porquê que ela agiu da maneira que ela agiu nessa situação. A vim de novo me achovalhar por causa disso, não. Ela tem Vim um áudio falar e fica ali uma dinâmica, seguindo, que eu não sou boa saboneteira. mãe. O caralho, eu sou pai e mãe do meu filho. E eu acho que a rivalidade entre a Márcia e a Nádia tá nascendo e ela vai render bastante lá na frente. O Black disse pro Chay que pegou mal ele ter falado do Tonzão sobre ele ter sido debochado e que isso foi pesado pra ele. O Chay disse que ele se sentiu assim e que isso o incomodava mesmo. Parece que você não sabe o que eu tô falando, ou eu não sei ler, porque você quer me botar lá embaixo. Porque eu senti isso. Márcia ficou bem indignada com todos os colegas ali dentro e chamou vários deles de bundões e medrosos. Ela se referia a Lili e a Kali em específico e ainda disse que no dia da bebedeira ela ficou sim do lado para ajudar a Kali. Aquela louca, ainda fui acudir ela lá na hora da dinâmica. Burra sou eu. O resto da madrugada foi só sobre críticas de colegas, sobre a forma como a Márcia agiu, e ela passou a noite inteira hablando e repetindo a mesma coisa. Jaqueline ficou muito triste com a Nádia por tudo o que aconteceu na dinâmica. A Márcia disse para Jaqueline não ligar, mas ela diz que o Lucas a avisou que a Nádia faria isso com ela e que a Nádia mentiu dizendo que aceitava as desculpas dela. Fiquei, mas isso daí é bom pra me aprender, porque o Lucas já tinha me avisado. A Márcia então diz que os colegas riram do André quando ele foi chamada de planta após o Black se levantar e pegar a planta e disse que isso também é uma atitude soberba do Black. Vai lá, pega. Toma. Você vem me falar que isso não é uma pessoa soberba? Pela manhã, o Black disse pro Radamés que não foi legal o que o Chay fez com o Tonzão, porque isso acaba fechando as portas com os crias. Radamés disse que o Lucas saiu sim por cima na história do Chay na dinâmica e que o Black soou sim soberbo em vários momentos. A do André, eu achei que pode ter soado um pouco prepotente e soberbo. Os dois dizem que é mentira que a Márcia e o Tonzão tenham alguma proximidade e que eles se salvaram na roça por puro oportunismo da parte dele, como se ninguém fosse oportunista ali dentro. WL causou uma punição por não ter acordado na hora certa do trato dos animais, mas ninguém reclamou de novo com essa atitude. E aí, o Black se reuniu com o Paiol para discutirem uma estratégia. Black acredita que não irão votar nele por causa do Lampião, mas não exclui essa possibilidade. A ideia era essa. Essa roça a gente nem tem que como arriscar, né, no coisa. A gente tem que ir na Márcia porque eu tenho quase certeza que a Márcia vai. Ó. O Chay sugere deles votarem na Márcia e o Black diz que preferiria guardar essa carta na manga pro caso dele ter alguma indicação para a roça pelo Lampião. Os dois concluem que os crias podem votar na Nádia e que o Yuri indicará a Jaqueline para a roça. E aí eles pensam uma forma de fazer alguém do pôr do sol sobrar no Resta 1 e de evitar que um deles caia na roça essa semana. E chegaram à conclusão
que precisam mesmo votar na Márcia para atingir esse objetivo, porque ela puxaria o Sander e ele salvaria os crias primeiro, sem o elo para ligar os crias ao pôr do sol, e aí sim sobraria um deles na roça. Se a Márcia puxa Sander, começa pelo restão pelos crias. E não tem a Márcia para o Tomzão passar pra Márcia. Vamos fazer isso então, caralho. Entendeu? Mas... Porém, eles também disseram que se sobrar a Kali ou o Radamés, os dois já estão sabendo que isso poderia acontecer. A Kali, para o outro lado, quem vai sobrar é o Radamés. Isso eu acho que é raciocínio lógico que os dois sabem até. Ao longo do dia, a Márcia foi conversar com o Tonzão, dizendo que o pai do filho dela é dependente químico, e o Tonzão também diz que lida com isso na família dele e que usar isso na dinâmica foi muito baixo. Porque todo o dinheiro que eu tive, Tonzão, eu tentei recuperar um dependente. No resto do dia, eles só reclamaram do que rolou na dinâmica, mas nada além das mesmas coisas de sempre. Tonzão não gostou da Kali falar sobre a calcinha suja e o Yuri diz que não gostou do que o Chay falou sobre o Tonzão. Os crias então se reuniram e decidiram que eles vão votar no André, porque o André puxaria o Chay da baia. Eles queriam ir no Black, mas sabem que o Black puxaria um dos crias da baia. Se a gente fosse no André da vida, tá ligado? De mais votado, uma galera iria votar nele do Paiol. E ele não puxaria o WL nem o Sander, eu acho que ele puxaria o Chay. E aí teve a Alicia metendo um veneninho na Nádia contra o Lucas e que ele voltou da roça se achando um super-herói. Chato também. Lucas acabou causando uma outra punição por ter usado o banheiro da sede e a Nádia e a Lili tretaram sobre essa punição, com a Nádia dizendo que amanhã pode ser a Lili de novo a causar uma outra punição na casa, e a Alicia mandou um chata pra caralho na cara da Nádia. Amanhã pode ser eu, depois ou daqui a pouco. Então não reclama, né, Nádia? É normal. Eu só não vou pegar água pra ninguém. Ué. E no fim dessa punição toda, eles tentam entender se realmente vai valer, porque quando o Lucas usou o banheiro da sede, eles estavam trancados lá dentro e ele não podia descer pra baia. Lucas usou o banheiro de... Ah, verdade. Tava trancado. Ah, 2 vezes será? Não, mas tava trancado. Entendi, pode ser. Tava trancado quando ele Oxe, entrou. mas vai ter Aqui 2 dentro. vezes? O clima pesou lá e já tá claro que essa história dos grupos vai começar a ruir em breve. O pôr do sol já ruiu, o paiol tá ruindo e logo os crias também. Até porque o clima de festa vai acabar dando lugar ao clima de fim de festa e aí cada um precisará pensar em si mesmo. Afinal, só um vai ganhar um prêmio e eles sabem muito bem disso.